Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início então à audição com o Secretário de Estado do Ambiente sobre o tratamento de resíduos perigosos, CIRVER, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado e queria explicar a dinâmica desta audição. O Grupo Parlamentar requerente terá 3 minutos para fazer a apresentação, depois 10 minutos em que o Sr. Secretário de Estado pode fazer uma intervenção inicial, depois cada grupo parlamentar terá 4 minutos e se os deputados únicos usarem da palavra terão 3 minutos e depois o Sr. Secretário de Estado terá um total de 15 minutos para responder no final. Eu queria então convidar o grupo parlamentar requerente para fazer a apresentação do requerimento, se assim o entender. Sim, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, tem a palavra. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também o Sr. Secretário de Estado do Ambiente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista decidiu fazer este pedido de audição no sentido de clarificar aquilo que tem sido o ruído à volta de uma medida de política onde estava por base aquilo que era a possibilidade de reformular a forma como os CIRVER em Portugal como têm funcionado, mas acima de tudo com a possibilidade eventual de permitir a outros aterros ter a possibilidade de responderem e introduzirem dentro daquilo que era a sua atividade a possibilidade de tratarem também resíduos perigosos. É extraordinariamente importante clarificar aquilo que a sociedade tem, acima de tudo, em relação aos aterros, que é sempre um tema que o Governo tem feito um esforço grande no sentido de dinamizarmos, implementarmos medidas de política que ajudem a cumprir aquilo que são as metas europeias. É extraordinariamente importante também percebermos de que forma, e numa altura em que a Europa foi posta à prova em relação à possibilidade de olharmos para as matérias-primas como uma nova fonte de riqueza dentro do espaço europeu, percebermos como é que o Governo e como é que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente olha para esta questão no sentido de se promover um dinamismo e olhar para determinadas matérias como verdadeiras fontes de matéria-prima para outras atividades, onde, por exemplo, questões como o Carbon Border Adjustment Mechanism não visa introduzir um aumento de preço destas matérias-primas vindas de espaço que não seja o espaço europeu. Basicamente era perceber esta dimensão, perceber qual a dimensão dos resíduos, qual a forma como se olha também para aquilo que é a continuidade do atual modelo localizado, dos atuais modelos localizados na chamusca, perceber eventualmente, Sr. Secretário de Estado, o que é que nesta abertura de mercado, que nos parece perfeitamente normal, se aquilo que existe no seu pensamento e no pensamento do Governo é continuar a cumprir níveis de exigência que possam dar tranquilidade, não só à zona onde os aterros estão implementados e até melhorar aquilo que é a relação dos aterros com o território, porque nos parece que é uma questão profundamente importante perceber como é que os aterros, que são estruturas fundamentais da vida na sociedade de um país, mas ao mesmo tempo que, caso aconteçam intenções de outros promotores de poder fazer este tipo de exploração, que tipos de regras, que exigências e, acima de tudo, que níveis de qualidade de serviço devem ser cumpridos nesta nova alteração à legislação. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Dou então a palavra, então, reiterando as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra. Até 10 minutos, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O nosso país iniciou no século XXI com uma grave dificuldade em garantir a autossuficiência no tratamento dos resíduos perigosos que produzia. Não tínhamos capacidade instalada nem soluções de valorização. Para responder a essa constatação, foi aprovado, em 2004, o regime jurídico a que fica sujeito o licenciamento da instalação e da exploração de centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos. Este diploma concentrou a capacidade de tratamento de resíduos perigosos nacionais em 2 operadores CIRVER.
Esses operadores CIRVER são constituídos por 7 unidades de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos. Desta forma, garantiu-se, através de um procedimento concursal para o licenciamento de 2 CIRVER, que o país instalava capacidade de tratamento, seja por via da valorização, seja por via da eliminação. As licenças de instalação e exploração foram atribuídas em 2008 à Ecodil e à CISAV por um período de 10 anos. Fim desse período, em 2018, as licenças de exploração dos 2 CIRVER, dos 2 operadores, foram prorrogadas por 5 anos, ou seja, até novembro de 2023. Passados quase 20 anos da aplicação do regime jurídico a que fica sujeito o licenciamento da instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, o Governo decidiu levar a cabo um processo de alteração, salvaguardando uma maior flexibilidade do regime para poder dar resposta a eventuais necessidades de tratamento nacionais futuras e preservando integralmente o espírito do legislador em 2004. Assim, o que se faz com esta nova alteração é essencialmente a extinção do números clausos que o Decreto-Lei de 2004 consagrava, possibilitando que novos operadores CIRVER sejam licenciados. Portanto, o que está em causa é a possibilidade de mais operadores CIRVER serem licenciados, cumprindo integralmente todas as exigências técnicas de sustentabilidade financeira e de adequação à concretização do princípio da autossuficiência, da valorização dos resíduos perigosos e da minimização da quantidade a depositar em aterro que serviram de avaliação no processo de licenciamento dos 2 CIRVER atuais. Assim, com esta alteração ao regime jurídico dos CIRVER, passa a ser possível que novos operadores possam estabelecer-se no setor, desde que cumpram integralmente todas as condições que os operadores originários tiveram de cumprir. O objetivo central desta alteração é fazer cessar um regime de exclusividade único na União Europeia, fazendo com que, caso as exigências obriguem a que mais resíduos perigosos nacionais sejam tratados, seja possível que o país se adapte a essa nova realidade de 2 formas. A primeira, pelo alargamento da capacidade dos operadores já existentes. A segunda, por novos operadores que cumpram os mesmos critérios legais dos atuais. Estabelecemos ainda a exigência de parecer favorável do município para o licenciamento de novos operadores, não existindo fundamento para recear que este novo regime possa permitir licenciamentos nas costas das autarquias e das populações. Com a manutenção integral dos princípios e dos objetivos que basearam o diploma de 2004, é também importante frisar que não existem motivos para recear que esta alteração motive o aumento da importação de resíduos perigosos para deposição em aterro. Isto por 2 motivos. Primeiro, porque o Governo irá manter a utilização da prerrogativa dada pelo direito da União Europeia, determinando a objeção sistemática de entrada de resíduos destinados à eliminação no nosso país. Depois, porque mantemos a exigência dos novos operadores terem de apresentar projetos de viabilidade financeira. Isto significa que, antes de serem licenciados, os projetos têm de comprovar que a sua operação é viável, tendo em conta a necessidade de tratamento de resíduos perigosos nacionais. Repito, nacionais. Não sendo possível que o modelo de negócio do novo operador possa ser baseado na importação de resíduos para deposição em aterro. Esta possibilidade de um regime jurídico mais apto a adaptar-se às eventuais necessidades futuras é também determinante num ponto de vista económico. Queremos que a nossa capacidade de valorização destes resíduos esteja em linha com as necessidades e crescimento da nossa indústria. Senhoras e senhores deputados, o tratamento de resíduos perigosos é um setor extremamente importante para garantir elevados parâmetros ambientais e de saúde pública de um país. Além disso, a gestão cuidada e eficiente destes resíduos é condição sine qua non para a manutenção de um setor industrial pujante, uma vez que a grande maioria desses resíduos são produzidos como resultado de atividades industriais. Ao longo das 2 últimas décadas, Portugal tem evoluído de forma muito positiva em matéria de gestão de resíduos perigosos, passando de um paradigma de recurso corrente à exportação para um paradigma de capacidade instalada no país para o tratamento de resíduos perigosos, aumentando continuamente a percentagem de valorização
desses resíduos. Portanto, e para concluir esta intervenção inicial, creio que ficar claro de que o Governo mantém a sua total confiança na capacidade que o sistema CIRVER tem para garantir a autossuficiência do país na gestão de resíduos perigosos, o seu contributo fundamental para o aumento da valorização destes resíduos e para a diminuição acentuada da percentagem de resíduos perigosos depositados em aterro, garantindo um melhor ambiente e uma melhor saúde pública. Permitam-me reforçar que o elemento deste sistema que o Governo pretende alterar é a eliminação da barreira legal atualmente existente, que consagra um número clausos de 2 operadores a poder operar no mercado. Esta alteração, como disse, possibilitará uma adaptação do regime jurídico do CIRVER mais expedita e eficiente em relação a eventuais cenários futuros de aumento da necessidade de gestão de resíduos perigosos nacionais, garantindo uma dupla opção ao Estado português: aumentar a capacidade de tratamento dos atuais operadores CIRVER e ou licenciar novos operadores que cumpram integralmente os requisitos técnicos, financeiros e de segurança que os atuais operadores tiveram de cumprir no seu processo de licenciamento original. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então agora para a ronda de intervenções. Volto a recordar que são 4 minutos para cada grupo parlamentar e começa o grupo parlamentar do PS e quem vai fazer a intervenção é o Sr. Deputado Coordenador Nelson Brito. Aqui aproveito para dar os parabéns no dia do seu aniversário. É um dia especial e o Sr. Deputado está aqui a trabalhar e a partilhar uma parte do seu dia connosco, pelo qual agradeço desde já. Sr. Presidente, muito obrigado. A melhor prenda é continuar a trabalhar por os portugueses, como sempre. Isso é a nossa missão de todos e a minha também individualmente. Queria deixar um cumprimento, mais uma vez, Sr. Presidente, agradecer-lhe a todos os deputados aqui presentes, a todas as senhoras e senhores deputados, um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe que este tema reveste-se da maior importância e deixar esta palavra para que nos, sobretudo, consigamos fazer aquilo que é o esclarecimento para as portuguesas e os portugueses que nos ouvem. E há 2 questões, desde logo, muito importantes. A primeira questão eu colocaria no ponto daquilo que é importante esclarecer, que é esta nova regulamentação que aí vem coloca a Portugal naquilo que é uma visão de galinha dos ovos de ouro ou de sítio privilegiado para destino daquilo que é os resíduos perigosos da Europa, ou manteremos aquilo que tem sido feito até agora, que é precisamente um crivo à importação e dando a prevalência à importação, que significa valorização e não deposição ao aterro por si só. Por outro lado, também, que me parece muito importante, é que esta nova legislação que aí vem, em novembro, nomeadamente, não irá deixar um vazio legal, desde logo, através de uma pré-comunicação, diria eu, não permitindo aquilo que é, de alguma forma, novamente a recondução daqueles que já são os 2 CIRVERs existentes e não colocando esse vazio que fantasmoricamente querem colocar precisamente nesse espectro. E por isso era importante que fosse esclarecido se há ou não aquilo que é um vazio de funcionamento e de licenciamento na sua renovação para os CIRVERs existentes. E depois, que me parece também muito importante, que é aquilo que é a questão da exclusividade, é vista como, ou neste caso, a não exclusividade que aí vem, resultante daquilo que é a alteração legislativa, é importante perceber que é uma não exclusividade que resulta de uma conjuntura ou de uma visão estrutural. Isto é, aquela que é a visão que está subjacente é no imediato, é para alguma questão de mercado, porque tenhamos tanta produção de resíduo perigoso que tenhamos que aumentar a nossa oferta em termos de CIRVER, ou uma visão de que um país que quer revisitar a sua capacidade industrial tem que preparar uma visão estratégica a uma década, diria eu, ou mais, para que possa efetivamente fazer esse caminho de melhor acompanhamento do seu crescimento que se pretende em termos industriais. E depois, por outro lado, o que me parece importante também, é perguntar aquilo que são os requisitos que vão vigorar na nova legislação, se permitem, de alguma forma, uma deriva de licenciamento de novos CIRVER e daqueles que são já hoje aterros para resíduos perigosos, que não CIRVER,
vem permitir precisamente uma deriva, ou seja, uma via verde no licenciamento, ou por contrário, vem manter critérios iguais e apertados em termos daquilo que é já existente para as renovações e para o licenciamento do CIRVER que existem. Em suma, se me for permitido, deixaria aqui 4 adjetivos que me parecem importantes e se efetivamente o ambiente e aquilo que é a tutela acompanha, que é precisamente a questão da competitividade que esta não exclusividade vem permitir, mas por outro lado também a visão estruturante que a não exclusividade tem por detrás desta alteração, a questão da valorização que temos em relação aos resíduos, se é essa a matriz principal que está precisamente nos atuais CIRVER, mas naqueles que venham também a surgir, e por outro lado também a proximidade territorial, porque fala obviamente alguém do interior, e que é importante perceber que há uma proximidade hoje que significa pegada ecológica, e há uma proximidade hoje que significa precisamente também sustentabilidade para todos os negócios e para todos aqueles que são da área de gestão, e por isso era importante também perceber se essa proximidade vem permitir também maior viabilidade em termos da economia e da industrialização deste país, de norte a sul e do litoral ao interior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e também pelo cumprimento do tempo. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, que falará em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Até 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei cumprir o tempo. Começar por agradecer, obviamente, a presença e os esclarecimentos do Sr. Secretário de Estado Pires sobre este processo e dizer-lhe que quando soube desta intenção do Governo de não prorrogar as atuais licenças do CIRVER, foi o PSD imediatamente a trazer o tema a esta Comissão, apresentando na altura um requerimento para se ouvir o Governo e um conjunto de outras entidades, e fizemos-lo porque, de facto, este é um processo relevante pela importância dos próprios resíduos perigosos, mas também por um aspecto que nos causou alguma estranheza, é que não se percebe muito bem que numa política de resíduos marcada por tantos falhanços e por tantos incumprimentos, a iniciativa do Governo que recaísse precisamente em alterar um dos poucos domínios que ainda funcionam, de alguma forma, adequadamente, digamos assim. É que nas diferentes áreas do setor dos resíduos, como sabe, praticamente tudo corre mal ao Governo ou ao nosso país. Há um incumprimento generalizado de metas, são os aterros que estão com níveis de posição insustentáveis, são as queixas na União Europeia, são os relatórios internacionais a apontar o nosso mau desempenho, são instituições que não funcionam, como já aqui se provou nesta Comissão, no caso da CAGER, são adiamentos e atrasos sucessivos, e em contraponto, na verdade, nos resíduos perigosos, há vários pontos positivos. Os CIRVER possuem instalações dedicadas e modernas, regidas por critérios técnicos exigentes, com equipamentos que são modernos e avançados, com capacidade de aterro disponível e com uma relação de confiança, quer com o município onde estão instalados, quer com as populações que ali residem. Compreende-se, obviamente, que possam existir mudanças e intenções de evolução no regime do CIRVER, que se promovam novas soluções, também que se fomente a concorrência e que se termine com a exclusividade das licenças, mas não se compreende tão bem que essas alterações possam ser feitas de forma apressada, sem transparência, como aqui nos foi dito por entidades que aqui ouvimos, a Zero e a Kepada ainda na semana passada, sem acautelar a devida segurança jurídica, como alguns parceiros também aqui nos dizem, ou mesmo sem acautelar os riscos para o ambiente e para a saúde pública. E talvez o senhor Secretário de Estado nos possa elucidar sobre estas matérias de uma forma mais profunda. A pedido do PSD foi pedido também foi requerido um parecer ao CNADES. Não sei se conhece esse parecer do CNADES, eu aconselho a conhecer e a lê-lo muito atentamente, porque o CNADES diz, e passo a citar, os argumentos usados no despacho do Governo não são sustentados em estudos que deveriam dar segurança à decisão. E recomenda ainda ao Governo uma análise mais profunda da mudança da estratégia dos resíduos perigosos. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente concordará certamente que precisamos de ciência, de conhecimento, de competência para apoiar as decisões, e eu pergunto-lhe que comentário é que lhe merecem estes alertas do CNADES. E, já agora, de onde é que veio esta decisão tão pouco explicada e tão pouco fundamentada? Também a Zero e a CNADA alertam para os riscos ao nível da sustentabilidade ambiental e financeira deste processo, sublinham também os riscos de encerramento do CIRVER face a uma concorrência que poderá ter menores requisitos de exigência. A APA refere também ainda num documento a que tivemos acesso que esta decisão pode gerar alterações ao nível da sustentabilidade, da autossuficiência do país. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente diz que vai manter esta rejeição sistemática de importação, hoje assumiu isso aqui, e eu pergunto, mas e no futuro?
agora mantém. Imagina o futuro, como é que será? Iremos também ter a possibilidade de haver um retrocesso no campo da importação e exportação de resíduos, ou não? E acresce ainda outra preocupação. As atuais licenças dos CIRVER são válidas até ao próximo mês. Hoje falou-se aqui de um novo regime legal, ainda em proposta, ainda desconhecido, mas a verdade é que já estamos em outubro. Eu pergunto se há tempo para discussão, para consulta pública, se há um cronograma credível ou se vai ser como o Unilex, que era para estar pronto antes do verão e já lá vai maio, junho, julho, agosto, setembro e agora outubro, ou ainda pior, se vai ser como o ProSolos, que há 8 anos que não sai da gaveta e não tem data sequer prevista, pois não, Sr. Secretário de Estado. E já estou a ver que o Sr. Presidente me vai mandar calar. Sim. Eu ia-lhe perguntar se uma decisão com esta relevância tem de ser ponderada, pode não ser ponderada e discutida como deve ser, se pode ser tomada de ânimo leve, principalmente quando temos alertas do Tribunal de Contas Europeu para os obstáculos que se colocam ao tratamento de seguro de resíduos perigosos, ou quando temos as populações desconfiadas e preocupadas quando sabem que as instalações de gestão de resíduos que têm perto de casa podem passar a tratar resíduos perigosos. Porque a questão aqui, Sr. Presidente, não é a questão da exclusividade. Aí pode e deve haver mais concorrência, podem existir outros operadores. A questão aqui é a exigência. Tem de se garantir o cumprimento por parte de todos os requisitos exigentes que vigoram no regime CIRVER. E eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado como é que pensa o Sr. Secretário de Estado garantir isso com este processo a ser conduzido desta forma. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar de Chega. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, Dr. Hugo Pires. Dizer que temos vindo a levar a cabo esta discussão há algum tempo nesta Comissão e que aquilo que foi possível concluir é que o atual sistema de gestão de resíduos perigosos em Portugal, estranhamente, funciona. É algo que está a funcionar bem, tendo em conta que o Sistema Nacional de Saúde não está a funcionar bem, as escolas não estão a funcionar bem, há uma série de serviços que não funcionam. Em relação à gestão de resíduos perigosos, funciona. E ainda assim, o Sr. Secretário de Estado, o Ministério do Ambiente, têm estado numa reflexão profunda sobre esta matéria e decidiram que esta era a área que era preciso reformular. E até aqui tudo muito bem. A questão é, de que forma é que querem reformular? Verdadeiramente nós não sabemos. Aquilo que nós sabemos é que, atualmente, o atual sistema de gestão funciona com 2 centros, portanto, que recebem estes resíduos perigosos. E foi anunciado então que deixaria de operar nesse sistema de exclusividade e que qualquer outro tipo de aterros, mediante características e pressupostos que ainda não conhecemos verdadeiramente, podem então começar a receber este tipo de resíduos perigosos. E para um partido que é tendencialmente liberal na economia, isto parecia-me tudo muito bem. Caso fosse necessário, e aquilo que se tem revelado é que não é necessário. Porquê? Porque, como nos foi dito pelo Observatório do CIRVER, por exemplo, pela senhora engenheira Carmen Lima, que aqui está e que foi ouvida na nossa comissão, é que Portugal atualmente já tem uma capacidade excedente de acolhimento e de gestão de resíduos perigosos. Portanto, produzimos menos resíduos perigosos do que aqueles que temos capacidade de importar, de tratar. Mas, disseram-nos ainda algo mais preponderante, é que foi-nos dito que, a dado momento, estes centros, estes CIRVER, tiveram que importar matéria para ter viabilidade económica, para que houvesse, de facto, capacidade de manutenção da sua atividade, porque não havia, de facto, capacidade financeira, dada a escassez de resíduos. A questão que se coloca é, porque é que, assim sendo, vamos abrir o mercado, liberalizar, uma vez que já temos a oferta necessária? Passando a questão económica, vamos então às questões ambientais e técnicas. Dizem-nos os técnicos, nomeadamente a engenheira Carmen Lima, que reuniu consigo no dia 10 de março, que temem que não haja capacidade técnica de dar respostas ambientalmente responsáveis se optarmos por uma gestão descentralizada. Porquê? Porque já há outros tipos de gestão descentralizada de resíduos em Portugal que não funcionam bem. E não funcionam bem porque não há capacidade de fiscalização. E aquilo que eu pergunto é, o Sr. Secretário de Estado, no dia 10 de março, recebeu várias entidades. Estas entidades disseram-lhe que não têm capacidade de fiscalização e que temem um novo modelo porque reconhecem que não têm esta capacidade de fiscalização. Quem o disse ao Sr. Secretário de Estado foi, por exemplo, a representante da CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Disse-lhe especificamente, temos limitados recursos humanos disponíveis em Portugal para efetuar este controle, parafraseando. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado, de março até agora, fez alguma coisa para reforçar a capacidade de fiscalização? Está a cozinhar um diploma que ainda não conhecemos e volto a sublinhar que as licenças destes centros terminam em novembro.
Estamos em outubro e ainda não sabemos como é que vamos funcionar daqui para a frente. O que é que o Sr. Secretário de Estado fez, se me permite e com todo o respeito, de novembro a esta parte, para resolver estas matérias? Reforçámos a capacidade de fiscalização? Temo que não, porque voltámos a ouvir as entidades em outubro e voltaram-nos a dizer que não viram nada a ser feito. Mais, até a própria Câmara Municipal da Chamusca, as próprias câmaras municipais que estão no terreno, dizem-nos que querem manter este sistema porque está a funcionar. A única coisa que era preciso ser feita era melhorar as acessibilidades. Bem sei que não é do seu Ministério, mas tem feito pressão, por exemplo, no Ministério das Infraestruturas para melhorar as acessibilidades e termos então uma melhor resposta na gestão de resíduos. É porque isto é uma matéria que, por exemplo, compete ao Sr. Secretário de Estado. Mais, do ponto de vista do diploma legal, que ainda não o conhecemos, isto vai operar numa condição de justiça, é que a estes 2 CIRVER que atuam atualmente, é exigido que tenham 14 unidades, 12 de valorização e 2 de eliminação. 7, peço desculpa. E para terminar, mesmo, Sr. Deputado. Mesmo para concluir, Sr. Presidente, peço desculpa. A questão é, os outros operadores que vão poder entrar no mercado vão ter o mesmo grau de exigência ou vai ser facilitado? E por fim, a última pergunta que deixo é, se não temos necessidade de expandir a capacidade de gestão destes resíduos, porque aqueles que temos estão perfeitamente enquadrados e têm destinos para onde possam ser encaminhados, por que é que queremos receber resíduos? Vamos passar a ser, de facto, o destino preferencial da Europa para receber este estilo de resíduos? Diga só aos portugueses se Portugal vai se tornar o aterro da Europa dos resíduos perigosos, os resíduos que mais ninguém quer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, tendo terminado as intervenções dos grupos parlamentares presentes, convido então o Sr. Secretário de Estado para a resposta global, que tem até 15 minutos para dar os esclarecimentos que entender. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria começar por dizer que as preocupações e as questões levantadas por todos os partidos, nós também, eu partilho delas e foi com base nessas perguntas, nessas preocupações, que nós fomos ao encontro daquilo que encontramos e propomos esta solução. Porquê? Porque é verdade que em 2004 foi encontrada esta solução e que estes 20 anos os resíduos perigosos, o tratamento, a recuperação, a valorização e a deposição de resíduos perigosos em Portugal foi, eu não me lembro de haver um problema nesta área de tratamento de resíduos e de valorização de resíduos. E, portanto, nós queremos que a exigência que se mantenha... Como? Só um bocadinho, é que isto desconcentra-me um bocadinho, peço desculpa. Mas nós queremos continuar este modelo. E, portanto, a nossa preocupação era, se olharmos para os 20 anos que passaram até agora, como é que nós projetamos os 20 anos para a frente? E a deputada Rita Matias, a senhora deputada Rita Matias, disse assim, Portugal já tem uma capacidade existente neste momento. Se me perguntar, hoje, à data de hoje, eu não vejo motivo para que abra um novo CIRVER ou para que haja mais centros integrados de tratamento deste tipo de resíduos. Mas eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 10, 15 ou 20 anos. Se a indústria, se nós tivermos uma aposta forte na indústria, se houver mais indústria a produzir resíduos perigosos em Portugal, nós já temos um diploma que está adaptado a dar resposta a essas necessidades. Portanto, se me perguntar, então e hoje? Hoje, em primeiro lugar, e também falando aqui, respondendo também já aqui a uma questão que o Sr. Deputado Bruno Coimbra levantou, julgo que foi o Sr. Deputado Bruno Coimbra, que há capacidade excedentária, por exemplo, nos aterros. Não, nós já autorizamos e demos, o Ministério deu autorização para a abertura de uma nova célula de um aterro de resíduos perigosos no CISAV, julgo eu, para continuar a operação. Portanto, ainda mais, há mais capacidade instalada neste momento para tratar resíduos perigosos. Mais um motivo
para que, neste momento, não faz sentido haver uma nova unidade de resíduos perigosos. Mas a haver uma unidade de resíduos perigosos, uma unidade de CIRVER no futuro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ela tem que cumprir integralmente os requisitos técnicos, financeiros e de segurança que estes cumprem. Tem que ter exatamente as mesmas unidades de tratamento, as 7 unidades de tratamento que estes têm. Tem que responder exatamente a isto. Porque nós percebemos que quando estes operadores foram licenciados e arriscaram e investiram, que há, obviamente, unidades de tratamento que têm mais trabalho e que têm mais procura do que outras unidades de tratamento que estão até, não quero dizer ociosas, mas com pouca valorização. E, portanto, umas coisas compensam as outras. Era impensável da nossa parte, nós começamos agora a dar autorizações para que os resíduos perigosos pudessem ser depositados num qualquer aterro de resíduos não urbanos. Não. Para cumprir e para tratar resíduos perigosos, no futuro, daqui a 5, 10, 15 anos, tem que obedecer exatamente às mesmas regras que estes obedecem. Mais, tem que obedecer às regras que estes obedecem e têm que ter a autorização do município. Ou seja, o município, se houver alguém interessado em montar uma instalação deste género, os municípios têm um parecer vinculativo a dizer eu quero ou não quero ter esta instalação na minha terra. E as populações aí também, obviamente, estarão incluídas nesta decisão. E, portanto, o que nós estamos aqui é antecipar o futuro. Durante estes 20 anos funcionou bem, ou desde 2008, não há nenhuma razão para que eles não continuem a funcionar. Aliás, os 2 CIRVER que hoje operam em Portugal, a partir do dia 13 de novembro, julgo eu, que é quando acabam as licenças, julgo que é esta data, terão só simplesmente de comunicar que continuarão a operar. Não precisam de nenhum tipo de licenciamento, nem de nada, porque eles já estão licenciados, já entregaram, já passaram por todas as formalizações e, portanto, é só uma mera comunicação de que continuam a operar. Será bastante simples. E, portanto, o Governo não antevê nenhuma mais. O problema da importação. Um novo CIRVER a existir para ser licenciado, o que nós prevemos nesta lei é que eles têm que responder a estes requisitos técnicos, financeiros e de segurança dos atuais CIRVER, e esse estudo económico e financeiro só pode ser feito com as necessidades portuguesas. Ou seja, para o licenciamento nunca entrarão as importações ou as possíveis importações, para esse estudo económico ou financeiro, as importações que vêm de fora. Porque, aliás, nós temos uma oposição sistemática da entrada de resíduos para deposição em aterro e, portanto, um novo CIRVER a ser licenciado tem que responder às necessidades nacionais. O que nós estamos aqui a dizer é, no futuro, daqui a 10, 15, pode existir a necessidade de se estes CIRVER, se houver uma abundante produção de resíduos perigosos, num futuro remoto poderá existir essa necessidade. E depois dizem, então, e a fiscalização? Podem existir novos CIRVER? Quer dizer, isso é um absurdo lógico, porque, em primeiro lugar, nós vamos reforçar o quadro da APA. A APA fiscaliza, a IGAMAOT também tem um papel de inspeção nestas infraestruturas. Mas nós não podemos legislar na expectativa de que não vai haver... Não, cada coisa a seu tempo, passo a passo. Se um dia houver, vamos reforçar também os quadros da APA, mas se um dia houver uma nova infraestrutura, naturalmente ela terá uma fiscalização apertadíssima. O que nós queremos dizer é, nós neste momento estamos bem servidos, conseguimos dar resposta ao tratamento de resíduos perigosos. No futuro, eu não sei se daqui a
a 10, 15 anos será o PS que estará no governo, se não será o PS que estará no governo, mas os futuros governos também julgo que esta será uma proposta relativamente pacífica. Isto não foi feito com a maior transparência. Nós falamos com os 2 operadores Silver, nós falamos com o Observatório, ouvimos as opiniões do Observatório, as diferentes opiniões das pessoas que fazem parte do Observatório. A maioria das entidades representadas no Observatório era da opinião que se mantivesse o exclusivo. Quais foram as entidades que, dentro do Observatório, que defenderam que se deveria acabar com o exclusivo? Foi a APA, porque nós somos hoje o único país na Europa que tem um exclusivo em 2 empresas, e foi também a Autoridade para a Concorrência. Portanto, uma entidade nacional de âmbito ambiental, uma autoridade no âmbito económico independentes. E a Autoridade da Concorrência, sim. E, portanto, as populações, os partidos, podem estar completamente sossegados, porque não vai haver projetos licenciados baseados na importação, não vai haver projetos licenciados se não cumprirem o princípio da autossuficiência do país, e não vai haver projetos licenciados sem garantias técnicas que salvaguardem o ambiente e a saúde pública. E, portanto, relativamente às acessibilidades, também queria dar nota que, sim, eu já tive a oportunidade de reunir com o Secretário de Estado das Infraestruturas, já analisamos, inclusive, um projeto alternativo de uma estrada que não passasse pelo meio das populações. Está-se a começar a desenhar esse traçado alternativo. Agora confesso que temos que encontrar o modelo de financiamento que ainda não foi possível encontrar. Isto é uma promessa que acho que todos os governos fizeram até hoje e que eu gostava muito também, enquanto membro do Governo, de poder contribuir para essa solução. Já houve essa reunião e já foram há alguns meses, vamos ver como é que isso será. Portanto, eu queria dar todas as garantias de que não haverá nenhuma infraestrutura de resíduos não urbanos a receber resíduos perigosos, a não ser os que atualmente já existem, porque existem vários tipos de resíduos perigosos que já hoje são tratados não por Silver, mas relativamente a este tipo de tratamento tem que cumprir as 7 unidades, ter a exigência ambiental, a exigência financeira, económica. Todos estes estudos não podem ser feitos baseados na importação ou na expectativa de importar resíduos. Nós manteremos este despacho que impossibilitará a importação de resíduos para aterro e, portanto, e também a obrigatoriedade dos municípios darem o seu parecer vinculativo para existir uma infraestrutura destas em Portugal. Julgo que assim nós conseguimos tranquilizar e dizer que este é um diploma que julgo que não terá grande celeuma, porque não é verdade que os resíduos perigosos andarão aí de um lado para o outro em Portugal. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ficam assim respondidas as perguntas dos vários grupos parlamentares e damos por concluída esta série de audições sobre o tratamento de resíduos perigosos Silver, a requerimento do grupo parlamentar do PS, com esta audição do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Quero também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer-lhe. Vamos interromper agora os nossos trabalhos por 1 minuto, para começarmos a nossa reunião ordinária. Muito obrigado a todos e até já. Eu posso participar na